Inflamação. A chave oculta por trás de vários problemas de saúde. Nesse episódio, vamos conversar sobre um tema essencial: a inflamação crônica no corpo, que muitas vezes passa despercebida. Ela pode estar por trás da fadiga, dores crônicas, dificuldade de emagrecer e até de doenças autoimunes. Entenda como ela afeta a sua saúde. Quais são os sinais de alerta? O que você pode fazer na alimentação e no estilo de vida para desinflamar naturalmente? E para isso, convidamos a nutricionista Ismênia Linhares, especialista em desinflamação sistêmica, modulação intestinal, saúde da mulher e doenças autoimunes, que vai nos ajudar a entender melhor tudo isso. Um bate-papo cheio de informação prática e acessível para uma melhor qualidade de vida. Vem com a gente, não é isso, Paty? Sim, temos muito prazer agora de estar recebendo Ismênia. Ismênia, ela é nutricionista, empresária e palestrante. Atua em Sobral e em Fortaleza. Ela é criadora do MID 360, método Ismênia de desinflamação 360, com uma abordagem integrativa voltada para o resgate da saúde por meio da desinflamação sistêmica. Com mais de 14 anos de experiência clínica e mais de 20.000 atendimentos realizados, atua com foco em desinflamação, modulação intestinal, doenças inflamatórias do trato gastrointestinal, saúde da mulher, fertilidade e doenças autoimunes. Espetáculo, né, Dani? Que coisa Fantástico, que currículo tão maravilhosa vasto. receber Ismênia aqui nesse momento com a gente. Vai ser um papo espetacular, eu creio. Bem-vinda, Ismênia, obrigada pela confiança. Eu que agradeço estar aqui entre duas mulheres tão incríveis. É uma honra, de verdade, estar aqui. Sei que sempre tem muitas convidadas que são grandes mulheres. E muito obrigada. Acredito que vai ser um bate-papo enriquecedor. Eu acredito que o olhar para si, ele engrandece todas as nós mulheres e o quanto nós, no dia a dia, estamos tão sobrecarregadas e muitas vezes não sentimos que sintomas que vão nos adoecendo e vão destruindo a nossa qualidade de vida fazem parte de um processo inflamatório. Então, eu acredito que as mulheres vão sair desse podcast entendendo mais sobre si. E é por isso que a gente está aqui, para ajudar você que está assistindo. Sempre tem uma palavra, alguma coisa que vai ajudar, Uhum. né? Aquela É. espectadora. E procuramos trazer pessoas assim, com muito conteúdo. E você é uma delas Muito que tem obrigada. um conteúdo muito vasto e muito a contribuir. Maravilhoso. E aí, Ismênia, muita gente já escutou falar em inflamação, mas nem sempre entende o que é, né? Você pode nos explicar o que exatamente é a inflamação, né? Sim, Alguns relatos, sim. exemplos? Vamos entender o contexto de base, né? Quando a gente pensa em inflamação, a gente pensa numa ferida aberta, né? Ah, uma ferida aberta, então eu sei que está inflamada. Tem uma ferida que está purulenta, que tá saindo sangue, então tá inflamado. Ou você tá com febre, tem alguma inflamação, tem que tomar um antibiótico, né? Tem febre. Mas a inflamação crônica, ela é uma inflamação silenciosa, onde o corpo ele vai dando sinais que, na verdade, não existem diagnósticos. E como não tem um diagnóstico, e a medicina tradicional ela é baseada em diagnóstico, se não tem diagnóstico, não existe um medicamento. E aí, consequentemente, esse paciente ele vai vivendo adoecimentos, que aí nós vamos falar sobre esses adoecimentos, mas ele vai vivendo adoecimentos até o ponto que isso se torna uma doença com um diagnóstico. E meu objetivo, né, o objetivo na vida do meu paciente é identificar esses adoecimentos, esses sintomas, o que está atrapalhando a qualidade de vida dele, para que não se torne um diagnóstico. Simplesmente chegar a esse extremo, né? Então é isso. Exatamente. Por que a inflamação, por que ela é um processo silencioso, Ismênia? Por quê? Porque ele é muito lento. E aí eu vou explicar a base da inflamação para vocês entenderem. Sim. O nosso corpo, o nosso sistema imunológico, ele foi feito por Deus para nos defender. Ok, lindo, incrível, mas ele nos defende de bactéria, fungos, vermes, parasitas. Sim. Então, o nosso corpo, nosso sistema imunológico, ele sabe nos defender disso. Mas nosso sistema imunológico, ele não sabe nos defender de um alumínio que vem das panelas. Fatores externos, né? Que Ele são não sabe nos além do corpo. defender dos derivados de petróleo que tem no
no protetor solar, nas maquiagens. Ele não sabe nos defender de grafeno, que tem em muitos produtos, inclusive nos lápis, que a gente usa tanto. Pois é. Então, hoje nós temos uma série de toxinas que estão gerando alterações no nosso organismo em detrimento do que nos defende. Sendo que o sistema imunológico, quando tem contato com todas essas toxinas, atrelado a alimentos extremamente inflamatórios que o corpo não consegue identificar como comida, Muito conservante. muitos conservantes, muitos agrotóxicos, muitos corantes. Corantes. E aí esses corantes, enfim, esses contaminantes, eles estão entrando dentro do organismo, atrelado a uma desnutrição celular. Cada célula do nosso corpo precisa de 44 nutrientes diferentes, pelo menos, por base. Então, o nosso solo, ele está pobre em nutrientes, ele está rico em agrotóxico. Então, os alimentos que nós estamos comendo é um alimento que não nos nutre. Então, nós não temos defesa. Então, nós estamos sobrecarregados de toxinas, não temos defesa o suficiente, e isso vai gerando uma desnutrição celular, e aí a pessoa começa a ter uma fadiga, um cansaço, uma queda de cabelo, uma prisão de ventre, uma depressão do nada. Então, começa a ter sintomas específicos, e é silencioso por isso, porque não é agudo. Uma gripe é aguda. Ela sinaliza, Uma né? infecção é aguda. O que é algo agudo? É rápido. Não, é tudo muito silencioso e que hoje muito me preocupa, que já vem de dentro da barriga da mãe. Então, nós estamos adoecendo, né? Nossas crianças já estão adoecendo dentro da barriga da mãe. Então, isso é complicado. Ou seja, a mãe já tem Herança. que se alimentar bem desde a gestação, porque vai Isso. tudo para a criança, já vai adquirindo todos aqueles... Exatamente, porque alimentação na tóxica. verdade, eu digo muito, as mulheres estão engravidando desnutridas e intoxicadas, e isso é muito perigoso. Intoxicadas. Eu pego muitas gestantes com alumínio de 50. Nossa. Sei que na hora da gestação a gente não pode mais desintoxicar porque aquilo vai para o bebê. Sim. E isso não pode acontecer. A gente tem que usar suplementos para tentar neutralizar e fazer que aquilo não passe pela placenta, mas passa. Já estão encontrando fragmentos de alumínio e de plástico no espermatozoide e na placenta, cordão umbilical. Olha que sério. Além de mercúrio também, né? Mercúrio. O mercúrio tá demais. As amálgamas, né? Que é aquelas obturações bem antigas, que ainda não se usa mais, graças a Deus, mas ainda tem muita gente que ainda tem, que não que tem condição de trocar, né? E que todas as vezes que você toma algo quente, um café, um chá, aquilo sai na sua boca e Libera substância, né? substância e passa pro cérebro. A pessoa... Vai permeabilidade. Isso ao longo da vida. Isso ao longo da vida causa Alzheimer. E aí é por isso que é silencioso. Porque não tem uma causa específica. Então, quando você vai olhar os exames tradicionais, que acaba que muitas vezes o profissional ou o próprio paciente vai olhar pela referência de laboratório, eu não sei se vocês sabem, aquela referência de laboratório não é uma referência de saúde. Ela é uma média aritmética da população. Se a população está adoecida, consequentemente, aquela referência vai ser o padrão de saúde, que, na minha opinião, é o padrão de adoecimento. Então, quando a gente lida com pacientes que estão dentro do padrão de referência e acha que está tudo bem, mas está com todos os sintomas, a gente entende que aquele paciente é um paciente inflamado. Exatamente, a inflamação, isso é muito sério, né? Como Isso é muito você, sério. já que você comentou, né, o que seria a inflamação aguda, a diferença da aguda para a crônica, você também comentou aí sobre Alzheimer, eu estava pensando, né? Porque ele tem um componente hereditário, né? Sim. Mas não é exclusivamente hereditário, né? Que pode ter também um disparo através de depressão, através de diabetes, hipertensão, Sim. tabagismo. Então, tudo isso, a inflamação tem uma contribuição muito séria, né? E a Muito gente fala importante. que o Alzheimer hoje é o terceiro diabetes. Olha, É o terceiro tá vendo? diabetes. E eu digo muito, a diabetes no cérebro é Alzheimer. A diabetes na tireoide é a Hashimoto. A diabetes no útero é a endometriose. Sim. Porque o açúcar, ele de fato é o grande vilão desse adoecimento, pelo que eu falei. O açúcar, ele é como se fosse a maresia do mar. Ela vai oxidando a célula.
E a gente não se toca disso. Eu não tô falando só do açúcar refinado, aquele açúcar branco do próprio Sim, chocolate, sim. mas eu estou falando de uma alimentação rica em carboidrato. Porque Ah, a pessoa acorda, ela vai comer pão, manteiga e café. Aí ela fica um tempão sem comer. Aí no almoço ela come arroz, feijão e um pedacinho de carne. Zero fibra, né? Zero Não fibra. Aí tem. ela lancha, às vezes, quando lancha uma fruta, e aí ela janta um sanduíche. Então, se você for olhar a alimentação dessa pessoa, tem muito carboidrato que vai se transformar em açúcar do mesmo jeito da corrente sanguínea. Então, se nós formos olhar todos os pacientes que estão inflamados, eles têm resistência periférica à insulina. A ismenoglicose está ótima, não importa. A glicose é uma foto. A glicose vai ser naquele momento, mas nós temos que entender o Isso. metabolismo hormonal dessa glicose e o quanto o teu pâncreas está super sobrecarregado para manter a sua glicemia baixa. Então, nós temos que olhar dois fatores muito importantes, que é a insulina e a hemoglobina glicada. E os valores sim. ideais, por exemplo, da insulina é abaixo de 5, né? E hoje, se você for olhar para referência de laboratório, uma insulina pode ir até 23. Então, a paciente, essa semana, por exemplo, nós tivemos uma remissão total de lúpus. Lúpus, a paciente, há 2 anos atrás, chegou para mim gravíssima. Tomando altíssimas doses de corticoide, em 2 anos a gente conseguiu remissão total da doença. Parabéns, que Total, maravilha. total, Maravilha. total. Olha que E aí sim, ela tinha uma resistência periférica à insulina, ela tinha um fígado sobrecarregado, ela tinha várias intoxicações. Então, tá tudo dentro desse contexto. E o açúcar está legal, dentro desse perfil, né, de induzir interessante. inflamação. E até a hemoglobina glicada, ela pode dar alterada, enquanto a glicose não. Como seria Exato, isso? porque a hemoglobina glicada, ela já É, mostra como é que tá o metabolismo do açúcar. Então, se a sim, hemoglobina glicada já está alterada, você entende que o seu metabolismo já está comprometido e você já cuide. tem que Porque, na cuidar. minha opinião, não existe o pré-diabético. A pessoa está com comprometimento pancreático. Sim, Ah, Ismênia, aí o que é que eu tenho que fazer? Tem que diminuir o carboidrato. E potencializar o, a regulação hormonal daquela insulina. E existem inúmeros suplementos para isso. E aí, deficiência de vitamina D, piora isso, deficiência de magnésio, piora isso, deficiência magnésio, de zinco, piora o isso. 5. Entende? Então, É, de vários, cromo, piora isso. Então, são uma série de nutrientes que nós não deveríamos ter desnutrição. Poxa, dentro dos alimentos tem muita coisa. Mas é o que eu digo. O que eu como é totalmente diferente do que eu absorvo. Eu Perfeito. comer não necessariamente significa que eu estou absorvendo os nutrientes. A absorção dos nutrientes depende de um trato gastrointestinal excelente. E sim. que, no geral, as pessoas não têm. As pessoas estão se acostumando que é normal ter gases e arrotar o dia inteiro. Meu Deus, que É, loucura. Não pensou. muito É. sério. Gases, E empachamento, distensão Aprende a abdominal. conviver com Aprende aquilo, a né? E toma um conviver. remedinho e tudo Aí bem. Imagina isso a toma. longo prazo, né? É. Sendo Magnésio, que quando eu digo muito, quando você tem uma distensão abdominal, entenda que o alimento, quem está comendo o alimento dentro de você são bactérias. Olha só. Se você for pensar nisso. Ismênia, pode. a saúde integrativa, né? Que ela aborda o paciente como um todo. Uhum. E não só a doença, eu acho isso fantástico. De que forma ela aborda a inflamação, né? Sim. Como é que se dá essa saúde integrativa com essa Uhum. abordagem na inflamação? Vamos lá. A medicina integrativa, ela veio trazendo um contexto onde olhar para o paciente como um todo é a grande sacada do negócio. E quando eu falo disso, eu me emociono muito, porque a partir disso, nós temos várias curas, né, lá no nosso instituto. E aí, o que é que acontece? O paciente, ele não inflama apenas com o alimento, porque se fosse para inflamar com o alimento, era muito fácil tratar pessoas. Sim. O paciente, ele inflama dentro de um contexto. Ele está extremamente estressado, né? Falando de nós mulheres, que é o meu principal perfil de Ufa, atendimento. sim. Estamos A estressadas, sobrecarregada, sobrecarregadas. pressionada. É. E aí, essa sobrecarga, muitas vezes nós aprendemos enquanto criança que é normal ser Sim, sobrecarregada. tudo bem. Que tá tudo bem, a minha Ah, mãe era assim, a minha avó era assim, né? É, Então, a mulher, ela é sobrecarregada. A mulher, ela se acostuma a ter prisão de ventre. Ah, eu passo 3, 4 dias sem ir ao banheiro. O quê? Você deixa uma o pessoa. cocô do seu cachorro 3 dias no meio da sua casa? Não, porque cria bicho. Pois então, pronto, é a mesma coisa. Tá criando bicho dentro de você. cheio de toxinas, né? Cheio de toxina. Deus, é. A mulher, ela não dorme bem, ou seja, muitas vezes ela tem um sono picado e, no geral, acorda 3 da manhã.
E Aham, 3 da absurdo. manhã, pela medicina chinesa, é o horário que o fígado desintoxica. Olha, E a desintoxicação hepática, ela é essencial, porque é onde limpa, é o esgoto do banheiro. Então, se você for olhar hoje o grande crescimento de câncer de mama, que está completamente relacionado a uma predominância estrogênica, o intestino ou o fígado, ele é o órgão que metaboliza e inativa esse estrogênio e o intestino desintoxica, que nossa. são os 2 perfis mais inflamatórios das Sim, mulheres. sim, É. perfeitamente. E aí a gente está tratando pacientes com câncer de mama, tomando tamoxifeno, que é para neutralizar, né, para bloquear o estrogênio. Pô, mas ninguém tá olhando agora essas mulheres que estão com predominância estrogênio agora, porque tá todo mundo falando de lipedema. Ah, Isso. lipedema, Palavra lipedema, da lipedema. moda, A sempre palavra da esses moda, que modismos. é simplesmente uma predominância estrogênica. As pessoas estão falando em melasma, processo inflamatório, predominância estrogênica. As pessoas estão falando de endometriose, processo inflamatório, predominância estrogênica. Então, o boom de câncer de mama que vai acontecer daqui talvez a 10, 15 anos vai ser demais. E a gente precisa olhar para isso. Então, quando a gente fala de integrativa, a gente está falando dessa mulher que está tão estressada que ela está com cortisol alto 24 horas, que não deixa a progesterona, que é o hormônio que protege ela do excesso de estrogênio, aumentar, porque eles são rivais. Se o cortisol está muito alto, a progesterona, Sim, ela sim. baixa, É. entende? E aí essa mulher está toda tensa. E nós temos o que agora? Diagnóstico de fibromialgia. A mulher tensa, sobrecarregada. Ela tá toda hora com a musculatura rígida. Rígida. Rigidez, rigidez, medo, tensão. O que vai acontecer? Excesso de informação. O que é que eu preciso fazer? E essa mulher, se a gente não olhar de forma integrativa para as emoções dessa mulher, a gente também não vai tratar essa mulher Cada pessoa é afetada de uma de uma determinada forma. forma Uma vai ser na diferente. pele, a outra vai ser a fibromialgia, a outra vai ser, né? Exatamente. É isso. Cada um tem um órgão de Isso. choque, seria E isso? cada um tem um órgão de choque e precisa, e dentro, quando a gente fala de integrativa, a gente fala, vamos entender a emoção, vamos entender a toxina que está gerando a inflamação. Muitas vezes essa mulher está com parasitas. A gente faz desparasitação, desintoxica, retira os alimentos inflamatórios, que cada pessoa tem os É seus. feito um exame para Nós saber sobre conseguimos esse. fazer a biorressonância, mas no geral eu já Feito no. consigo ter essa identificação Ah, já na perfeito. clínica Ótimo, ótimo. e repomos os nutrientes necessários. Então existe todo um processo, né, de tratamento em relação a Eu isso. digo que é uma personalização, né, do atendimento ao Sim, cliente. Isso é sim, fantástico. É específico, é é para você. específico, Cada é. um tem um mapeamentozinho Exatamente. fantástico. É, a mulher, ela eu digo que, como a própria Bíblia fala, né, é o vaso mais fraco, mas ele é fraco assim na delicadeza, na fineza. Quando Deus fez a mulher, foi, a Bíblia fala da costela de Adão. Então ele já pegou o barro pronto, feito Adão, e Uhum. pegou ainda e tratou mais, afinou, refinou, e a mulher é muito especial, muito fina e delicada. Por isso precisa de um tratamento todo especial. E ela hoje não só é dona de casa, é mãe, Uhum. esposa, foi para o mundo, né, Mercado do de trabalho, trabalho. mercado de Uhum. trabalho, e ela tem que continuar diva, Diva. maravilhosa. Tem até, não sei se vocês já viram, a oração É, das boas. mulheres, que elas pedem até que Deus ajude elas com esses motoqueiros, porque ela vem lá no carro e de repente um motoqueiro aparece de relance. Sério? Eu mesma, gente, sinceramente, se os motoqueiros não desviassem de mim, eu já teria batido em vários. Porque eles passam pela direita, pela esquerda, de Aham. repente eu olho, a gente olha se vem carro, não olha se vem moto. Exato. E de Coitada, tá repente tão tá lá a É. moto, sobrecarregada vai quando abrir o vê, carro, lá vem ups. uma moto parando atrás da porta. Uhum. Gente, é incrível. Mas aqui para descontrair, eu quero te perguntar, porque são lutas, né, que nós mulheres passamos. Essa questão da inflamação é muito importante, Sim, as alergias. E aí, quais são os alimentos assim mais inflamatórios que você costuma ver na rotina dos seus sim. pacientes? Que mais assim, o que eles mais consomem, que faz mais mal? É. Isso acaba sendo um pouquinho polêmico, mas eu sou muito firme no meu posicionamento, tá, gente? E glúten e leite.
tá? Leite é O inflamatório. leite é inflamatório. O que é que acontece? Vamos entender. Aí, eu nunca mais vou poder comer. Quem vai dizer isso é o seu corpo. E o queijinho, que a gente E chama o queijinho, né? E aí, o que é que acontece? Mas um queijo curado já é Pronto. Então já tem mais essas sacadas aí, interessante. olha só, Já é o gente. mais interessante. Um parmesãozinho, né? Que a gente Que gosta com o bom. nosso vinho, Sim, né? Ao parmesão. um vinho pede um Tudo bem. queijinho, Ao né, amiga? parmesão, ele entra numa linha de queijos saudáveis, E aí, como eu vou lhe explicar o que é que acontece. O nosso sangue, ele só entende o que é nutrientes, vitaminas e minerais e os aminoácidos, fragmentos de comida muito, muito pequenos. Então, nós precisamos de um trato gastrointestinal capaz de quebrar os alimentos para que ele vire micromoléculas ao ponto de chegar na corrente sanguínea e o sistema imunológico não atacar. Agora vocês vão entender como é que começa a Certo. inflamação. Um dos fatores, né? Então, a nossa alimentação, por exemplo, o glúten, ele tem uma cadeia de aminoácidos que o nosso corpo não quebra. É incapaz. Ah, Ismênia, mas o glúten da época de Jesus Cristo, ali era um trigo sarraceno. Não é o que a gente tem hoje. Eles têm o mesmo nome, mas são genéticas diferentes. Eles fazem o pão, mas são genéticas diferentes. Então, o nosso corpo, existe uma incompatibilidade com o trigo que a gente tem hoje. E o nosso corpo não está dando conta. O leite também não. E além da história do leite, porque nós somos os únicos mamíferos que continuamos tomando leite de outra espécie. A Ismênia, o cálcio. Eu nunca vi uma vaca quebrando osso e vaca come capim. Porque dentro da folha verde tem a quantidade de magnésio, cálcio e vitamina K2 excelente para o cálcio entrar no osso. Inclusive, excesso de leite pode gerar calcificação arterial, porque apenas 30% do sim. cálcio do leite entra no osso. 70% fica circulando, o cálcio ele é atraído por inflamação. Se numa artéria tiver inflamação, vai calcificar na artéria. Então, a gente precisa saber Interessante. dessas coisas, né? Sim, sim, Sim. Então, isso é atento, perigoso. Então vai lá, Ismênia, gente, para vocês escutarem essas. Vocês estão vindo aqui um ampassã, mas imagina uma consulta personalizada com essa mulher. Falando sobre isso. Imagina como é que você É, não vai sair com outra Outra cabeça, com outro cabeça. estilo de vida. Não é sério, é Sim. fantástico, não é? muito conteúdo. E aí, esse intestino, quando tem acesso a esses alimentos, o leite em excesso, o glúten em excesso, o açúcar em excesso, os agrotóxicos em excesso, né, todas essas toxinas em excesso, o sistema imunológico, ele entrou um invasor. E um invasor que eu não reconheço. E ele ataca. Sendo que, gente, a cadeia de aminoácidos do glúten e do leite, eles são muito parecidos com a cadeia de aminoácidos do nosso corpo. E aí o sistema E aí que imunológico dá essa confusão. confunde e começa a nos atacar. A pessoa. E aí ele cria tireoidite Hashimoto, a endometriose, a doença, o lúpus, a dermatite Alergias. na pele, Sim. a enxaqueca, Olha só. entender? É. Então, ou a gente entende que esse contexto precisa ser, né, para entrar em remissão. Por isso que a gente faz remissão de doença autoimune. É cura? Não, é remissão. O sistema imunológico, ele sabe atacar o paciente do lúpus. Se ele quiser, ele ataca de novo, mas a gente fez. O sistema imunológico dá uma silenciada. Silenciada. Silenciou, remissão. Perfeito, perfeito. É. Né? Então, a doença, né, os alimentos que são mais inflamatórios, além dos industrializados, de fato, leite, glúten e açúcar. Os três brancos, né? Tem. É. E Você vê que tem evitar sorvetes. exageros, né? Tem os sorvetes, né? O sorvete em si, ele já é, de certa forma, a gente sabe, uma alimentação, né, que é maléfica, né? Sim. Assim, É você porque tomar um sorvetinho uma vez na vida tudo não faz bem, né? mal, tudo bem se deu prazer. Mas tem sorvete que é branco feito neve. É. E eu acho que isso é para atrair o cliente. Quanto mais brancura, Uhum. né, mais parece apetitoso, mas na verdade não é, né? Quanto mais Não, e se a gente branco, fala no sorvete, Deus colocou na natureza as coisas separadas. O abacate não tem carboidrato e a melancia, por exemplo, não tem gordura. Aí o homem veio e fez o sorvete. oh, pronto, deu Juntou a gordura e o açúcar, a gordura hidrogenada e o açúcar e transformou no sorvete. Imagina só. Daí, Interessante. mas é bom. É o que eu digo assim, o paciente, quando ele tá, por exemplo, uma paciente dessa minha que chegou com um lúpus gravíssimo, ela não quer saber. Ela tira e pronto, porque ela Quando quer... chega ao estágio, É, né? uma paciente minha que eu preciso, que ela fica em pé, porque ela chega com uma cólica
gravíssima, ela não quer saber, ela quer ficar boa. É. Mas por que não preveniu antes? Por isso que a coisa preventiva é Porque tão as pessoas não importante, mas a gente não tem essa sabem. cultura. Ou não sabe, pela história de ser Existem os hábitos silencioso. E alimentares, Não, é porque a né? outra, dor ainda não é isso. crônica, E, por né? exemplo, quando a gente fala de endometriose, que tá, né, cada vez mais as pessoas estão tendo diagnósticos, a gente aprendeu que era normal sentir cólica, que quando casasse passava. Pois é, interessante. Nada A como Anitta, Feldene, é verdade. a Anitta descobriu que tem endometriose, eu acho que há uns 2 anos. A Pois é. Anitta. É. Gente, isso é muito sério. É. Então, não é normal ter dor na relação, não é normal ter diarreia quando menstrua, não é normal ter cólica que você não vai para um trabalho ou não vai para um colégio, não é normal ter enxaqueca, não é normal ter graves crises de TPM. Não, e Alergias. nada disso é normal. Normalizam-se demais para que se conviva até passe a conviver como se fosse conviver com Normal. aquele peso, né? Com aquela doença. E é algo inerente da mulher menstruar. E aí Sim. são coisas que me preocupam. Aí vem um adolescente cada vez mais jovem, com diagnóstico de endometriose e síndrome de ovário micropolicístico, bloqueando menstruação com 15 anos. Ismênia, isso é um Isso é um fato que me absurdo. choca. Olha, eu não Loucura, entendo, absurdo, né? mas eu sempre pensei, como esse negócio Isso é de um parar a absurdo. menstruação? Oi? Alguém estudou ali e faz um Não. método que para a menstruação. Gente, ela é natural, Deus criou assim, É. por que parar esse fluxo? Ah, porque eu sofro muito com aquele fluxo e aquilo para mim era importante. Mas deve ter outra É porque, na forma. verdade, a síndrome de ovário micropolicístico, que é o que é mais divulgado no bloqueio menstrual na adolescente, Certo. ela é uma. Isso é Isso é salutar, é errado. errado, tá? Isso é errado e isso é uma técnica não se usa mais. Pois é. Porque já se sabe que não é a causa principal da síndrome do ovário micropolicístico. Então, quando você precisa bloquear algo que é natural, você precisa entender a base do problema. Eu atendi uma adolescente esses dias, a mãe, doutora, ela tá sem menstruar há 1 ano. Deixe. Mas quando ela toma anticoncepção, ela menstrua, ela não menstrua, ela sangra. Vamos deixar ela sem menstruar até a gente conseguir que ela menstrue, porque aí sim eu vou estar tratando sua filha. Em 6 Nossa, meses ela menstruou. olha Ou só. seja, Parabéns. primeira menstruação, elas mandaram É. a foto do absorvente sujo. Oh, que coisa. Pronto, agora sua Pronto. filha foi tratada. Seguir o curso natural, Seguir o né? curso natural. É. Mas é uma resistência periférica à insulina. Lembra que eu falei, todo processo inflamatório, no geral, começa-se com uma resistência periférica à insulina, uma alteração de microbiota intestinal, tem um perfil bacteriano intestinal que piora todo o processo inflamatório, alimentação, pouco sono, deficiências nutricionais, falta de atividade física, doença. Gente, e falar sobre microbiota intestinal é tão sério que a gente fala assim que ele é o segundo cérebro de que ele é o primeiro, né? Para vocês terem noção, quando a gente fala de endometriose, da mulher com câncer de mama, miomas, mulheres que precisam novas tirar o útero por conta de mioma, mulher sendo assim cortada por conta de mioma, Absurdo, é. isso é uma predominância estrogênica. Foi descoberto agora, há pouco tempo, que as mulheres com endometrio que têm essa predominância estrogênica, elas têm um perfil bacteriano que no lugar de excretar o hormônio, recicla e manda de volta para o sangue. E é muito importante a gente falar sobre isso. Por quê? Porque esses dias até uma professora minha postou uma foto com um monte de produto de beleza, assim, de maquiagem, e aí e as mulheres estão inférteis. Olha só, faz todo Faz sentido. todo sentido. Por quê? Porque nós temos a predominância estrogênica atrelada ao excesso de cosméticos ricos em parabenos, É, sim. tá? Que gera alergias também, né? O parabeno. Gera alergia, gera uma série de sintomas. Nós temos a predominância estrogênica atrelada à nossa própria produção hormonal. E nós temos a predominância estrogênica porque o fígado não consegue desintoxicar. E um intestino com capacidade de reciclar o que deveria ser excretado. Pronto, é a solução para se ter um câncer de mama. Né? E aí estão bloqueando cada vez mais a menstruação da mulher com endometriose porque ela sofre com muita cólica. E eu entendo, mas os profissionais da área de saúde precisam abrir a mente para isso, porque pode até bloquear por um tempo, porque essa mulher está sofrendo muito, mas vamos tratar a causa Sim, para sim. que essa mulher não tenha retorno da doença. Porque tem mulheres que retiram o útero e a endometriose volta para a bexiga, Já pensou? porque o processo inflamatório não foi resolvido.
Entendi. Ismênia, o estresse que a gente fala aí da alimentação, parabenos nos cosméticos, né? Você falou até do lápis, né? Eu não Uhum. sabia. Então, você tocar no lápis que tem, qual foi a substância que você falou? Grafeno. Grafeno. Porque, na verdade, se parece, Dani, que é muito exagero. Não, não acho, sabia? Mas eu vou te contar Faz até sentido. não tem a nota fiscal que eles entregam pra gente? Sim, Ali Sim. tem aquela chumbo, tinta, né? tem Carbono, né? chumbo, Que tá. chumbo. É, Então, se a gente for avaliar, todo mundo reclama do excesso de doença, mas ninguém quer ouvir a verdade. exato. É um excesso de toxina, porque na época das nossas avós, elas pegavam um sebo de algum bicho e faziam o sabonete, e aquilo ali tomava banho, lavava o cabelo, Ah, lavava a roupa e lavava o rosto lavava o com rosto. aguinha de arroz, sei lá o quê, e era tudo muito, muito mais natural. E o que Exato. as pessoas têm que entender é que é ao longo prazo. E é a Eu longo não fui, prazo. não é porque eu tive um contato um pouco aqui, outro ali, não, é Não, décadas de vida, quando você vê, o estrago já está feito, né? isso. E é em É, detrimento do que defende. sim. Juntamente com isso, dorme pouco, não tem melatonina circulante, e aí muito comum agora a fadiga adrenal, já ouviram falar? Não, explica pra A gente. fadiga adrenal, ela é o órgão regulatório do cortisol, que é o Uhum. hormônio que cortisol é bom, ele faz a gente despertar, acordar, Sim, ai, que vida sim. legal, de manhã. Sendo que quando dá 17, 18 horas, esse Ele dá uma cortisol tem que Cara, dar uma baixada para a melatonina subir. Só que 18 horas a gente sai do trabalho, passou o dia sem pegar no celular e ó, vai para a tela. Então esse cortisol fica alto à noite e começa a mudar o ciclo circadiano. Tu imagina, na casa de vocês, sim. alguém mudar o relógio, como é que a casa de vocês vai ficar? Pesa a É. cabeça, né? Vai dar uma. Pirada. Vivendo o dia à noite, Não, né? vocês vão errar o horário, vai deixar o menino no colégio errado, vai se atrasar, Muita vai ser um fadiga. caos. Sim. Pois é isso que O acontece no nosso nosso corpo. reloginho biológico. Então, o estresse, ele realmente pode inflamar o corpo, ele é um dos Ele é fatores. um dos fatores. É, E para a gente entender o que é esse estresse, eu vou explicar para vocês. O homem das cavernas, ele estava vivendo aqui a vida dele. Aí ele, opa, tô com fome. Ele saía da caverna. Então, quando ele saía da caverna, ele entrava em quê? Perigo, né? Aí o que é que acontecia? Cortisol. Pupila dilata, sangue para as pernas, sangue para os braços, zero digestão, por isso que mulheres com gases, empachamento, prisão de ventre ou diarreias, elas estão com cortisol aumentado, porque não tem digestão, o estômago para. Sabe quando a gente vai dar uma palestra alguma coisa que você fica nervosa, você não tem diarreia? Porque o corpo esfria. Então, naquele momento, tem que correr. E nós, então, caçava o homem da caverna e quando ele chega, ele volta para a caverna dele e regula. Então, essa autorregulação que nós não temos mais, porque nós Sim, estamos 24 horas nessa tensão. verdade. Então, na hora que está no nível altíssimo de cortisol, o corpo está preparado 24 horas para luta e fuga. Isso é saudável? imagino que Não, vem por Não. aí por um isso mundo essa doente, né? velocidade toda que a É, gente está sentindo que o tempo está mais rápido, né? Já exato, cantava Legião Você está Urbana, vivendo estamos tudo, vivendo é um mundo doente, né? tudo muito Imagino que vem rápido. para as futuras gerações. É exato. preciso É, estar atento, hein? É preciso prevenir. é, Isso. Tem um programa na Netflix, eu não lembro bem o nome, ele é fantástico. Ele é todo ilustrado, meio lúdico, Uhum. até fácil de entender para quem é mais leigo no assunto, os segredos da alimentação, né? Então ela faz um desenho do estômago, os bichinhos Aham. animados, são as bactériazinhas, né? Que a gente nasce, já passa da mãe ali, então Isso aquelas bactérias já vão, da são mãe nossas para a criança. bactérias, criando o nosso conjuntinho de bactérias, sim. né? Então cada um tem seu, a família de bactérias, deve ter um É, outro nomezinho. microbiota. Exato, fala muito É. exatamente esse termo. E tem um momento que fala que quem não come fibra é como se eles começassem a comer o seu próprio estômago, É, porque não tem fibra. não Então, tem alimento para bactéria. nossas bactériazinhas vão comer no nosso estômago. Vai Eu comer achei na nossa comida. fantástico esse Por isso que programa. fermenta. Exato. Sabe quando É bem você pega. interessante, Ismênia, ele. Eu vou assistir. Sabe quando você pega um iogurte que ele tá com o alumínio estufado? Sim. Que você abre, chega, solta um ar. Ah, O alimento, quando a mulher ou o homem tá cheio de gases, significa que a bactéria tá comendo a comida que a pessoa comeu. é. E isso vai gerar uma disbiose intestinal. E, gente, hoje a gente tá tendo um boom de autismo, né? Pois é, Muito depois eu forte, queria que você muito alto. puder, É. tiver uma ligação aí, der Vários tipos de Eu vou falar contar autistas, um né? caso de um de paciente. onde você acha que nasceu Eu esse. vou contar um caso de paciente porque eu não tô falando de cura, tá, gente? Né? Claro, Não estou muito falando de claro isso cura, aqui, mas eu sim. estou falando de modulação de comportamento que existe, né? Ajuda, né? Completamente. Eu atendi uma vez uma criança, chegou para mim com 7 anos de vida, 7 anos de diarreia. E com 7 anos de diarreia, obviamente, não tinha cognitivo, não lia direito, não escrevia direito e estava começando a confundir o diagnóstico com autismo.
Eu fui tratar, eu era recém-formada, né? Mais ou menos assim. Eu tenho 14 anos de formada, eu tinha 7 anos, eu estava 5 anos em consultório, então eu estava na minha segunda pós, início da minha segunda pós. E aí, essa criança, eu olhei assim, vamos tratar o intestino. Então, eu fiz o que eu sabia. Glúten, leite, ovo, soja, tiramos todos os alérgenos, comecei a tratar o intestino. Parou a diarreia. O menino começou a olhar fixamente nos olhos, que ele não olhava. Com 6 meses, ele já lia 100%, ele escrevia 100%. A marcha dele mudou. Ops, não tem autismo. E aí eu fui começar a refletir, e hoje está bem claro isso, o quanto a alimentação e a microbiota intestinal piora o comportamento do autista ou pode estar fazer confundindo confundir o sintoma, confundir e é o É, diagnóstico, nem confundir o autismo interessante. diagnóstico. E o tá, TDAH também, muito confuso. perfeito. Por quê? Porque, por exemplo, existe um mimetismo molecular a nível do sistema nervoso central. O que é um mimetismo? É uma confusão de moléculas. Então, glúten e leite, eles são moléculas muito parecidas com os nossos aminoácidos do sistema nervoso central e acaba que confunde, e o nosso sistema nervoso central pode começar a trabalhar com moléculas tóxicas do Nossa, nosso alimento. Então, quando você tira o glúten e leite, por exemplo, de um autista, ele melhora o comportamento. olha só. Porque o autista também ele é um paciente que tem desbiose. A alteração das bactérias é altamente fermentativa. Então, tu imagina a irritabilidade a nível do sistema nervoso central, já que, inclusive, o triptofano, que é o hormônio da alegria, é produzido 80% do intestino. Gente, Eita, isso é 80 é muita muito coisa, sério. muito Ismênia, sério. porque se fala tanto em autismo hoje, eu não sei se a gente está saindo um pouco da nossa. Mas porque não se conhecia e hoje está tão em evidência, isso Eu é acredito que tem mais novo. diagnóstico Você entende alguma porque origem disso? O é, quê? Já se assim, fala rapidamente. não existe uma causa específica, né? Estão estudando se é genética, se é comportamento, mas eu atrelo 100% às Eu intoxicações. acho, eu Às acho, É, intoxicações. O eu corpo não acho, está sabendo lidar com eu isso. acho. Ele Ó, não aumentou a sabe. população, aumenta tudo, né? Mas As aumentou a mazelas, população inclusive, também né? e aumentou a forma como tudo mexeu em tudo. Eu vou lhe dar um A exemplo. indústria, né? Os A alimentos. indústria, ela aumentou o glúten no pão exatamente com a desculpa da indústria alimentícia, que é a mesma indústria farmacêutica, dizendo que ia faltar comida para a população. Então, adicionou o glúten, que é uma cola dentro do intestino, Nossa, é. para a população não morrer de fome. E que, na minha opinião, Grande mentira. eu também acho. E as Basta. modificações, né, É genéticas cruel, nos como a gente é alimentos, enganado, como a gente é toda manipulado modificação, em Isso, prol de uma questão financeira. É financeira. capitalista, no mundo capitalista que a isso. gente vive, meu O Deus. capitalismo Às vezes está é por isso que às vezes é bom desenfreado. ser uma indiazinha lá na aldeia, Bem de feliz, boa. amor, as É, indiazinhas. Eu acho, é sério, de verdade. Não, natural, porque né? a Isso. gente é E assim, bombardeado pra gente de. também não ficar tão angustiado, né, de sair desse podcast angustiado, É, minha gente, mas e existe suplementações que melhoram pronto, que a esse gente até colocar contexto, Sim, isso aí. sim. né? Existem hoje eu criei um método, né, de desinflamação, que é o MID 360, e criei exatamente por ver a necessidade das nossas pacientes. Existem aparelhos específicos, que são aparelhos biofísicos, que nós temos lá no instituto, que ele desintoxica metais pesados. Então, o metal pesado existe uma frequência, tudo vibra e oscila no universo. Então, se eu estou ouvindo um rádio e um Bluetooth, é por frequência. Sim. Então, existe uma frequência, por exemplo, do alumínio. Nós conseguimos identificar através da biorressonância esse alumínio e a máquina consegue, por frequência, também puxar o alumínio do corpo do paciente. Então, nós conseguimos fazer desintoxicação de metais, né, de xenoestrógenos, de parasitas. Dentro desse protocolo também existe toda uma suplementação específica de modulação da mitocôndria, da microbiota intestinal e desintoxicação hepática. Todo um processo de manhã, tarde e noite que o paciente precisa fazer e precisa inserir na vida dele para ele ter equilíbrio. É o microbioma, né, que chama, que a Tratar o gente microbioma, tratar o sono, organizar. organizar É. os horários, organizar a alimentação compatível com o ser humano, desintoxicar e nós conseguimos fazer essa remissão. Então, nós vamos viver no mundo, né? A gente tá no mundo, tá vivo, então tem que saber viver. Com temos que ter uma alimentação o mais natural possível e o mais Sim. compatível possível, e suplementação também o mais compatível possível. Por exemplo, a nossa vitamina D tem que ser acima de 70, e isso regula o É. sistema imunológico.
Para uma Perfeito. melhor qualidade de Uma vida, vez eu ouvi né? você falar sobre tomar sol. Ah, porque dizem que para vitamina C, D. aliás, D. da D do sol. Falei C sem querer. Aqui as palmas da mão para cima e tomar nas Sim. costas e no Também muito sol bom. E forte. é de meio-dia, só E 10 exato. E é minutos. onde tem É, a maior Absorção. absorção da é, vitamina D. E aí as pessoas Isso falam confere, muito do né? melasma. sim. Se as mulheres não tivessem Perfeito. predominância estrogênica, não tinha melasma. Meninas, ó, eu conheço várias amigas que têm melasma, que Uhum. sofrem com isso, que vão para as melhores dermatos e não Não resolvem. E eu resolve. vi outro dia uma modelo postando sobre isso, de que não é o sol que causa o melasma. É a É, predominância estrogênica e o é, processo Estrogênica. inflamatório. entendeu, garota? Se liga E aí. E E a é. gente tem existe vários casos no trabalhar então. consultório Ah, de remissão de melasma. pois é. É algo extraordinário. Gente, Porque quando você fantástico. trata a inflamação, o que o corpo tiver desregulado, ele vai se autorregular. É por isso que eu digo, é uma autocura. É como você pega um carro e ele está todo desajustado, você alinha e o carro regula. Certo. Pronto. Ismene, mas então aquele melasma também nunca vai acabar, é uma É remissão, uma é uma. remissão. Tá. É uma Então é remissão. como a minha alergia. Eu tenho alergia na pele, Uhum. né? Então é como a pessoa tem um melasma. A gente Sim. sabe que não tem cura, mas existe uma. Existe um controle, uma remissão. E quando a gente faz lá o tratamento, e aí, por exemplo, Svenha, eu passei 6 meses sem o glúten, sem o leite, eu tô ótima, eu nunca mais vou poder comer? Pode. É a mesma coisa de eu pegar, e aí, assim, pode é muito forte. Pode ser que o seu corpo não tolere nunca mais, que é o meu caso dessa criança que ele tinha um pré-diagnóstico de autismo. Ele foi uma vez comungar, a primeira comunhão dele, ele botou a hoxa na boca, que hoxa quase não tem glúten, mas ainda tem um pouco, ele teve uma diarreia na sacristia. Então, Nossa. ele não pode nunca mais. Em absoluto. Em É. absoluto, mesmo ele não sendo celíaco, com todos os diagnósticos negativos, porém foi totalmente observacional clínico dentro do consultório que Perfeito. eu fiz o tratamento. Mas quando a gente seca o potinho da inflamação, que a gente retira as toxinas, que a gente retira os alimentos inflamatórios, que eu reponho os nutrientes, que o meu sistema imunológico começa a se autorregular, o sistema imunológico ele dá uma aliviada. Então, quando você bota algo que tem um potencial mais inflamatório, muitas vezes nem tem capacidade de fazer o sistema imunológico atacar. Ele vai, no geral, atacar quando sobrecarrega de novo. Uhum. Então, é interessante fazer os testes, né? Por exemplo, teve uma paciente que chegou com muita dermatite de pele e nós fizemos todo o tratamento inflamatório, mas eu descobri que a água sanitária estava induzindo. Olha só. Então, Ismene, Hum. água sanitária, isso e aquilo. Tá, água sanitária pode ser Como ela usava a um água processo, sanitária em a casa? funcionária na casa, Na Ou né? casa. seja, nem ela manipulando propriamente, só em Não, ter na só em ter casa na já casa, era. É. né? E na época Interessante. da pandemia a gente estava quase bebendo Muito. água É. sanitária, né? E é um Exatamente. dos Então, 5 imunossupressores do sistema imunológico. A gente tem que ter cuidado com os excessos até de toxina. Então é certeza. individual, né? Mas no geral a gente consegue remissão e aliviar o sistema imunológico. Maravilha. Então, Ismênia, assim, o sono é algo que tem incomodado muita gente pela falta dele à noite. Talvez isso do mundo online Moderno. hoje, né? Muita luz, até a própria televisão, não só o celular, né? Isso Sim. desperta, dá um clique ali no cérebro, né? E ativa, e a gente está com muita luz à noite. Mas aí, como o sono e a atividade física, por exemplo, as toxinas ambientais, Uhum, né, entram nessa equação. No caso, cosméticos, poluição, porque uhum. vi até um caso agora recente de uma criança que, aquelas brincadeiras de pintar o rosto com uma borboleta colorida, ela teve um problema sério, foi levada ao hospital. É. Você vê que tudo isso, né? As tintas, os Tinta, corantes, a tinta guache, a massinha de a, cera, tudo isso. Toda vez que é todo carnaval eles falam dos glitters, né? O excesso de glitter também. isso. Então são Até nos bolos, no né. Gente, eu bolo, fico pensando: "E no e aqui? bolo, Esse Oh, minha bolo tá gente. com cheio de esses plástico. Ai, glitters, esses brilhos, e a gente vai comer", eu fico imaginando aqueles brilhos dentro de mim, e Uhum. aí saiu, o organismo vai é Vai fazer cocô comestível, mas a que brilhose. custo, né? É É. comestível a Sabe que uma coisa que eu custo? me angustia muito? Puberdade precoce. Cada vez as crianças menstruando Sim, mais tenho cedo. escutado Aí muito. você vai pega a pasta de dente da criança, tem glitter. Ah, pois é. É rosa com glitter. Pois O que é. é o glitter? É o Não plástico. tem nada É de higiene nisso, microplástico. gente. Gente, isso é Evita, gente, meu Deus do burrice. céu, e a gente tá consumindo, não evita. só na É. pele, mas ingerindo. Ingerindo, isso. Muito louco. E aí, uma dica para sono, né?
Começar a se autorregular, começar a deixar o celular assim mais de lado. O uso dos chás é muito legal, gente. A gente não tem o hábito do chá, né? O Não tem. inglês toma muito chá. Eu digo, É, o alguma chá. razão tem, não é só porque é bonito e Não, é cultural, porque vamos tomar o chá da tarde, é a rainha da Inglaterra. fitoterápico, né? Os chineses tomam, então, gente, Muito. tem algo por É. trás disso. Na verdade, os chineses tomam porque o corpo é quente e o trato gastrointestinal é quente. Então, uma coisa que a gente pode fazer que é muito saudável é tomar, ou acordar, raspar a língua para tirar as Sei. bactérias de resíduos do trato Então, não é nada gastrointestinal bobinho, Pela aquele coisinha manhã, que passa pela na língua, tem que manhã. usar mesmo E é legal aquilo, que né? seja de cobre, Tá. porque você consegue, porque senão o plástico vai ser A um gente acha em resíduo. farmácia normal esse que é Farmácia cobre, normal. tá. E sim, aí raspa a língua e toma uma aguinha morna ou água natural, se não aguentar tomar água morna. natural. Porque aquilo gera um estímulo para o trato gastrointestinal Olha só. logo ao amanhecer. Eu tenho um irmão que fala que quando toma água Legal. de Ele toma manhã, ele se morna, sente bem, o quentinho. Porque o organismo estômago dele. ele é quente, É. ele ativa. Na hora que você toma água natural ou morna, o ideal é morna, você ativa a produção de enzimas digestivas. Olha Aí só. muitas vezes a gente pega, bota uma água gelada, Eu não aí, gosto de água gelada. aí toma um café da manhã que já começa a ter distensão abdominal. Olha só. Deve Então, ser. e o chá gelado, ele tem o mesmo benefício ou melhor que... Claro, ele tem a benesse, eu Legal que seja acredito, quente, né? mas se Mas for quente, melhor. mas no geral, de forma esportiva, um chá gelado é mais fácil, até porque Sobral é quente, né? É, Estamos por no isso. Ceará, É, bem, então por isso fica geladinho é mais gostoso. Sim. Vai ter os mesmos benefícios. vão ter, né? E Sei. aí, o sono, a gente pode estar usando chá de mulungu à noite, camomila, cidreira, capim-santo, ervas Cidreira. A história da doces. Muito cavalinha, para bom. mulher, chá A de cavalinha, ela é cavalinha, mais né? diurética, né? Aí não é Diurética. legal botar à noite, Para senão a pessoa vai retenção ficar... líquida, então ela Ela é deve ser bem mais termogênica, interessante, então. isso. Mais dia, E então. existem chás muito bons para mulher que tem mioma, endometriose, que são chás que vão atuar de forma aumentando a predominância, ou melhorando a predominância estrogênica e aumentando a progesterona, que é o chia amarelo, por exemplo, Olha só, né? Chia. fenogrego. E que são chás que você encontra em qualquer canto. Ah, é É fácil de muito achar. fácil de Olha achar. só, Sim. que bacana. Unha de gato, já ouviram? Unha de gato já? Já ouvi São esse, falar. o capim excelentes. santo, né? O que é que você acha O capim-santo, ele é muito bom também para o trato gastrointestinal e para sono. para sono? É. Sem exageros também, né? Não precisa, né? Não é água. Chá não é água. Ismênia, a gente gosta, nós adoramos um vinhozinho espumante. Sim. O álcool é inflamatório. Vamos lá, né? Eu não vou Ai, responder meu eu não vou responder Deus, isso, não. não, diga que não. Tudo é um exagero e como Tá. o seu fígado consegue metabolizar qualquer nível de toxina. Tem gente, sabe aquele dia que você bebe e você diz, não caiu muito bem? Sim, Com certeza, aquele dia o seu muitas fígado vezes. estava mais sobrecarregado e ele não conseguiu dar conta da molécula de álcool. Então, o processo inflamatório, ele é muito mais o que você faz todos os dias e a rigidez daquilo. Ah, se eu bebo todo dia, a história do cálice de vinho todo Claro, dia não existe, tá. né? Mas, se você tá lá tomando um vinho, regulando o seu estresse com a família e tá sob controle e você toma uma vez por semana de uma forma natural, eu não vejo problema Também nisso. acredito que não. Ah, Ismênia, Uma aguinha, né, ao lado. eu estou com um adoecimento, pois você vai parar um tempo até a gente regular o seu organismo. Perfeito. Porém, eu não vejo problema nisso, até porque eu adoro. É, tudo é o exagero, né? Até uma Todo fruta que excesso, você né? coma demais. Eu sou louca por melancia, né? Ai, tem que ter cuidado, vai Eu me Mas ficar eu comi preocupo, meu... tanto melancia uma vez, fiquei toda vermelha, gente. Eu fui para o dermatologista para até descobrir o que foi aquilo, né? Nossa, uma amiga Biópsia, minha comia muito mamão, biópsiazinha ficou com as do mãos braço, amarelas. a biópsiazinha, pigmentação, várias É. biópsias da pra pele. gente ver, Eu- né? O nosso corpo faz, como beterraba, faz xixi amarelo. Eu comi mamão, a mão O fica mamão, amarela. a pessoa fica amarela. Do mesmo Então, isso é um Sim. sinal bem ilustrativo, isso que você está ilustrado, colocando. Tá verdade. É vendo o como faz sentido? É cuidado bobagem, no não. exagero, o próprio É. chá, né? Eu adoro Aí a chás. pessoa começa a ter acne na pele, uma pele descamando, couro cabeludo descamando. Ai, não tem nada a ver. Claro que Tem, eu tem, acredito que sim. gente. Eu tenho plena convicção que sim. Existe um É, estudo, gente, não é à toa, não, né? então não dá pra Nós somos ficar. o que comemos, né? E Aquela frase nós somos o muito que comemos, absorvemos e excretamos. perfeito. É os três. Bota, o diretor põe isso aí É, bem em letras garrafais para o pessoal É, entender aí. Vale como, né? Fica exatamente. dessa dica dessa frase. Somos o que comemos Absorvemos e e excretamos. excretamos. Temos que É a excretar. chave um central aí. exemplo meu,
acho que não tem algo mais saudável, maravilhoso que o mel, né. No entanto, você não pode exagerar, não, né, Não, senão vai virar um urso. vira Você diabético, né, vira Urso, pode urso. agora tomar uma colher mel. de Cresce todo para os dia, tudo lados, bem? né. Um No pouquinho? geral sim, Sim, né, no tá. geral Muito sim. bom. Que eu ia Sim. perguntar, acho que agora Estamos que a já no gente bloco 3, né, chegando já aqui, é tão chegando no bom o nosso último assunto Não que bloco. a gente está de vai se pausa. envolvendo Nosso aqui. último Você bloco. falou de alguns sinais, de alguns alertas que o corpo dá. No começo, que você falou sobre a fadiga. Uhum, Quais são esses sintomas que podem ser mais notórios, assim, para que as pessoas fiquem ligadas de que ali já possa ser perfeito. uma... Pele. Pele é uma coisa, assim, que é muito rápido que o organismo responde na pele. Então, quando você começa a ficar com a pele mais grossa, aquelas bolinhas atrás do braço, a bolinha aqui entre a virilha, no bumbum, começa a ter dermatites, ou a pele começa a descamar, tá dentro de um processo inflamatório. Quando a boca, às vezes, do lado tá mais Uhum, Resseca, ressecada, aquele ressecada. cantinho da resseca. E, boca. na verdade, Isso o é também uma... ressecamento até dos pés, que está muito ligado ao hipotireoidismo subclínico, né? Porque as pessoas atrelam muito o hipotireoidismo só quando o TSH está acima de 5, que é a referência do laboratório. O ideal de um TSH é abaixo de 2, no máximo 2,5. Então, quando o hipotireoidismo subclínico já está ali, consequentemente, você começa a ter a pele toda ressecada. E isso, no geral, é um processo inflamatório, né? Claro. Então, a pele é algo que tem que cuidar. Não é pra ter queda de cabelo. Nunca. Queda de cabelo é desnutrição celular. Cabelo, pele e unha são estoques. Por exemplo, é muito importante o ferro para a tireoide rodar. É mais importante que tire o ferro do cabelo, numa anemia, ou ferro da tireoide? Tira do cabelo. Então, ele serve como estoque de depósito. Cabelo caindo, você entende que você está desnutrida. Né? Então, cabelo, pele e unha são questões importantes. É muito comum as pessoas acordarem com bolsas embaixo dos olhos. Aquilo significa que depositou toxina. O fígado não desintoxicou à noite. Totalmente, né. Então, não desintoxicou. Então, é marcador de processo inflamatório. Além, né, das unhas quebradiças, fadiga e acordar cansada não é normal. E aquele excesso de fadiga pós-prandial, que depois que come no almoço, assim, que dá Aquela uma queda, que a queda de pessoa tem que energia. dormir, tem que Isso. parar para dormir. Aquilo tá muito atrelado a uma alteração de insulina, que é um marcador inflamatório, e a uma hipoglicemia reativa. Você cai de uma vez e está muito atrelado a pacientes que têm fungos, mulher com candidíase, aquele cabelo com muita caspa, ou um fungo na unha que nunca cura. Então, tem que avaliar isso também, né? Intestino preso, intestino com diarreia, São os mais comuns, eu gases, acho. Ou diarreia ou empachamento, preso. ou os É, dois. ou os Tem dia dois. que passa 3 Tá. dias presa, aí quando vai Aham. fazer é com diarreia. Aí mais 4 dias presa, aí é com diarreia. Nunca faz uma evacuação, um cocôzinho normal. E o cocô tem que ser formatinho de banana sempre. Quando for fazer cocô, que passar o papel higiênico no bumbum não é nem para sujar o papel, Olha só. porque o animal, o cachorrinho, Pois não suja o bumbum, só suja é, se ele estiver doente. é, O gatinho não suja o bumbum, a gente suja o bumbum. pois é. Então, um cocô saudável, ele é um cocô que ele é fluido, ele é liso, ele é formato de banana e ele não suja o bumbum. As Você pessoas... passa o papel e é liso. É tão interessante que as Você pessoas têm muito essa resistência. Aí falar do cocô, fala que parece uma coisa, né? E nesse programa que eu falei, Os Segredos da Alimentação, vou olhar direito, gente, Aham. para colocar, perdão, que eu não sei o título, do meio para o final aborda as fezes, Sim. né? O formato como é e um tratamento com as próprias fezes. É muito São louco. 2 condições que a mulher tem que observar: como é que tá o cocô e a menstruação. Pois é. Menstruação não pode vir coágulo. Mau sinal, Coágulo é sim. mau sinal, o sangue não pode vir marrom, tem que ser um sangue fluido, vermelho, no absorvente, e não pode trocar 3, 4 absorventes por dia. Você pode trocar porque você é higiênica, Sim, mas não sim. pode encharcar. E Porque o cocô está tem que ser fluido. fluido, né? É. É. E você falou aí da ferritina, esse estoque da ferritina, né. Uhum. No caso, o ferro baixo, eu pergunto, o fígado, né, o Sim. consumo do fígado O fígado animal é super de boi, interessante. né, É, o consumo de ajuda vísceras, na verdade. As pessoas têm muito preconceito com vísceras, comer coração de é, frango, Eu comer gosto, que bom moela. então. Um É, é. coraçãozinho eu é gosto. muito É. saudável. Na verdade, é depósito de nutriente.
Sim. certo? É uma gordura boa, Que bom que saber. é mais interessante você comer um fígado ou um caldo de ossos, né? A gente pegar Olha a só. ossada e ferver, fazer um caldo ali, ferve por 7 horas, sai muito colágeno, que é um colágeno Olha nutritivo para o só. Deixa intestino. fervendo esse tempo. É, É, que tem, interessante. você consegue a receita na internet, né, do Ah, caldo de ossos, você tomar 50 a 100 ml por dia, é o melhor nutriente para intestino. Pois é, Então, essa parte de vísceras é, é bem bacana para o organismo e é altamente nutritivo, que é onde se concentram os nutrientes. olha só. interessante. Na época da pandemia indicaram muito, né, o fígado de boi. Uhum. Eu tenho muita dificuldade com proteína animal, né, mas tenho que fazer um sacrifício Pois para é, e quem é ficar vegano com estoque de ferritina, né, sofre, né? Assim, Vegan, porque até não é fácil. eu não atendo Eu vegano. será que é, existe mesmo? Existe. Mas por um tempo, não? Não, na verdade, o veganismo, ele é uma filosofia. Se você tem a filosofia do veganismo, então a pessoa para de comer carne, ela para de usar roupas que é por uma tem questão de proteção animal. Ela entende que isso, vai aí machucar o existe um animal, vai processo maltratar. filosófico em É, cima disso. Eu acho exato. que chega um momento que o corpo pede e a pessoa tem Sendo que que, enfim, se eu não vou nem alimentar. entrar nessa Entrar nessa, é, Não, porque é entendo, eu coisa. não atendo paciente vegano. Então. entendo. E É, aí, fala. é você. Quais os principais alimentos, considerando que cada paciente é um caso, né, que Uhum. você recomenda assim incluir na rotina? Os principais para não faltar na Ovo. mesa, Tem que ter ovo, ovo. gente. Ovinho de cada dia, Ai, precioso, tem que que já foi ter ovo. vilão, né? Já foi Agora ele não vilão, é vilão, não é isso, graças a Miriam? Eu Deus. estou Pois aderindo ao é. ovo também, por causa É. disso. Precisamos ter proteína, gente, né? A gente estava falando até antes de aqui de começar. Nós, mulheres, nós temos um declínio muscular muito grande depois dos 40 anos. E o que nos mantém vivas e estáveis, sem queda, sem quebrar osso, sem problema de marcha, é o tanto de músculo que está sustentando essa mulher. Então, a mulher precisa fazer musculação e precisa comer proteína, né? Musculação é E fundamental. então, carne, frango, peixe, porco, ovos, claro, cada um vai ter o seu, O né? porco é saudável, O porco é Ismael? saudável. É, Não é para todo mundo, claro. porém, Porque ela também é uma pode ser, eu proteína posso legal. ter tolerância àquilo ali, intolerância, na Isso, né? verdade, né? E sempre muito bem cozido, evitemos carne mal passada, as pessoas adoram, né? Por conta dos parasitas, enfim, Sim. mas são saudáveis. Frutas, vegetais, o feijão é saudável, o arroz é saudável, comida de É, verdade. Ismênia, natural, água. né? Tem gente que só, por exemplo, tem um irmão que só toma aquela água Minalba. Ela, Tem, ela é mais limpa mesmo. existe isso mesmo, a Existe. água. Isso falando das águas minerais engarrafadas, porque as Sim, águas que a gente toma nas cidades, eu acho é que sim. a gente toma tem um bom filtro, mas nunca é Isso igual é a água muito mineral de perigoso, fato, porque na né? verdade, assim, a água mineral, ela ainda contém muito plástico, porque ela vem dentro do plástico. Sim. E dentro do caminhão, aquele processo lá do sol, Calor, dentro do sim, caminhão, então a sim. gente toma Todo movimento, né? uma água rica em bisfenol. A gente toma caldo de bisfenol quando você toma água de galão. Assim, sendo bem prático. É, a indústria né, a represa não consegue limpar Não. metal pesado e não consegue limpar 100% os Toda a parasitas. encanação, né? Não consegue. Então, o ideal é que nós, né, o ideal é ter filtros específicos Tá, e que tira metais pesados e que certo. tira cloro também. E a gente tem Porque isso no o mercado, bons tem, filtros, assim, esses tem. filtros mais caros, realmente ele, É, que o que e não promete, necessariamente é o filtro que alcaliniza a água, não. não Ele tem que ser um necessariamente. filtro, ele também alcaliniza, mas ele tem que ser um filtro que retire metal pesado. Se você pensa comigo que 80% do nosso corpo é água, o adoecimento no geral vem pela água, Sim, faz porque nós sentido. estamos dentro de uma piscina de sujeira, É, que é a água. Pois é, eu exatamente. cheguei para o Endocrinol. endocrinologista, minha ferritina baixa, ele lá vai, tem que. Perigosíssimo. Aí Ferritina baixa, introduziu cápsulas, né? Mas é. eu E aí tem que acho, não avaliar, sou porque no geral, se disciplinada. o paciente tiver intoxicação de alumínio ou tiver uma desbiose, primeiro, se tiver intoxicação de alumínio, o ferro não entra, porque eles competem a nível de absorção Sim, e aumenta o risco de Alzheimer também, né? E se tiver uma desbiose, quem está comendo ferro
Os parasitas e as bactérias. As Parasitas, é. parasitas. Tem até agora a dica das sementes do mamão, né, É, para mas eu parasitas, achei trabalho com a interessante. desparasitação da doutora Ruda Clark, que é uma desparasitação natural, que leva 30 dias, que são com tinturas específicas, que matam maior quantidade de vermes, não gera toda aquela toxicidade, enfim. Quando ele falou que a proteína, né, que realmente que dá o músculo, né, Gente, É. vamos comer colabora, proteína. Bora comer que proteína. vamos lá, Eu mudar os adoro. hábitos Quem disse que meu jantar é alimentares. um É, ovinho cozido, tô feliz da Pronto, tá vida. ótimo. é. Bem Isso, e a gente simplesinho tem que e comer raiz, né? é, Assim, carboidrato, diminui arroz, a gente tem batata, macaxeira, inhame. é. Tem tanta Você coisa vê lá fora, né? E maravilhosa. Na tem os Europa você não tem o alimentos arroz e feijão, que a gente tem os que legumes Os acompanhando a vegetais, proteína, né? os vegetais. A gente não, né, não é, tem tanta, mas o nosso tem a história do macarrão, arroz e feijão. Feijão. É. Escolhe um, eu acho, né? Eu sempre Escolhe um, né? Coloca mais verdura na salada. No lugar de comer um pedaço de carne, come 2. Café da manhã, coma 2 e ovos. tem um alimento que tem as Aumente. 2 coisas, né, a proteína e o carboidrato. Não, O não. tipo a aveia, não teria mais não, é mais Como foi? carboidrato. prevalecendo, não teria um Não, pouco de proteína na aveia? não, muito pouco. Absolutamente. Porque a proteína é animal, é bicho, É, É. infelizmente. a amêndoa, né, É, Adeus, sua a ilusão. I'm proteína e a sorry. proteína I'm vegetal? sorry. A a proteína proteína vegetal, se vegetal, for para tomar, tem que ser em pó, né? sim. Eu vou comer grão de bico, eu vou comer lentilha. E o nutricionista que trabalha com vegetariano faz um cálculo da quantidade de lentilha e grão de bico para bater meta proteica. Mas por que esse cálculo? Porque é mais Não rico é em carboidrato. suficiente, né, não é, Aí tem que fazer os ajustes, mas tem é. nutricionistas especialistas nessa área. É um papo tão gostoso, né? E assim, infelizmente a gente tem que terminar, mas tem tanto a dizer, Ismênia tem tanto conteúdo. Mas uma última pergunta para fazermos essa conclusão desse episódio maravilhoso. Ismênia, qual uma dica prática para quem quer começar a reduzir a inflamação? O mais simples sempre vai ser o mais assertivo. Perfeito. Então, a comida simples, os legumes, o arroz, o feijão, os ovos, as carnes, diminuir os óleos vegetais, tira óleo de soja, tira óleo de girassol, tira óleo de canola, tira óleo de algodão, né? No geral, nós usamos óleos em praticamente todas as refeições para fazer comida e os óleos vegetais, eles são extremamente inflamatórios, riquíssimos em ômega 6 e ômega 9, que em excesso são inflamatórios. Então, diminui a gordura. Interessante até usar a banha de Eu ia porco. falar da banha de porco. Exatamente, que é Exatamente. barata, que tá no nosso dia a dia, que Já é ouvi falar fácil muito da banha de porco. de Eu tenho, achar. Alexandre ganhou uma garrafa enorme, meu Ou o esposo, e um trouxe azeite, não né, sei pode ser o aonde. azeite O azeite pode Não, ele substituindo é até ser, queimado, ele se azeite transforma. extra é, virgem, o azeite ele pode ser tipo assim, vou fazer um ovinho mexido. Aí dá certo o um azeite, um omelete, omelete, mas para fazer de fato um arroz, um feijão que você precisa de maior sim. tempo de fervura, a banha de porco ela é estável, ela não queima, então se ela não queima, ela não gera E toxina a para o manteiga? Quem organismo. não usa porco, não A aprecia manteiga pode ser uma opção também, a porque ela é manteiga, estável, né? Aí só tem que ter sim, cuidado para quem tem intolerância à lactose, não que aí não poderia e teria que exagerar. tentar usar a manteiguinha da terra. Manteiga da Ah, terra, manteiga ghee, é E como a se fosse a manteiga manteiga da ghee terra. também. Isso é Que muito até o individual, sabor né? é parecido, Mas de né? forma geral, diminuam o óleo, os óleos vegetais, óleo de soja, vegetais. girassol, margarina, tudo isso é muito inflamatório. Canola, né, diz que Canola não nem sabe nem existe. que é canola, nem o que Exatamente. significa. Aumentar o consumo de frutas e verduras, aumentar a quantidade de proteína da dieta, de verdade, assim, comer mais proteína, suplementar pelo menos vitamina D, vitamina B12 e magnésio. Pelo menos esses 3. Vitamina D modula todo o sistema imunológico, vitamina B12 modula até depressão. Então, daí Olha só. vocês tiram, né? Sempre uma vitamina B12 na forma de metilcobalamina sublingual para o organismo realmente Sim. absorver. Os de farmácia são mecobalamina, não é uma forma né, excelente de absorção. Tem Aquele que ter cuidado. centro que tem a melhor marca, que é uma marca Sublingual, mais conhecida, Não, o ela centro, ele é um sublingual. suplemento muito. A dose dele é muito, muito muito baixa baixa. e não faz muito sentido, não. Não. Teria que ser a B12 mesmo e magnésio.
Nosso solo, graças a Deus, no Brasil não tem vulcão, então nós temos uma deficiência muito grande de magnésio. E o solo vulcânico, ele é rico, e o magnésio participa de mais de 300 reações metabólicas do organismo. Olha só. Então, suplementar pelo menos esses, sim, por baixo, né, esses 3 nutrientes, dormir 11 horas da noite para todo mundo estar dormindo, Amo. 11 horas da noite, Isso é e importante. fazer atividade física. E, E modular o estresse, deixar os problemas, né? deixa. Gerenciar, se problema todo Minimiza, mundo abstrai tem. um pouco. Mas tentar gerenciar, não levar o problema do trabalho para casa, ter mais tempo com a família, encontrar os hobbies, o que é que você gosta de fazer, olhar para si. As mulheres precisam olhar mais no espelho, olhar mais Se o que é abraçar, isso, né? se sentir, se Se abraçar, cuidar. dizer mais nãos, engolir menos sapos, que nós vamos evoluindo. É. E você falou em frutas, né? Eu pergunto, é verdade que a maçã, ela é o detergente do organismo? Não necessariamente o detergente do organismo, eu prefiro o limão. O limão, É. tá, é Mas todas verdade. as frutas, cada um tem Sim, uma. maçã com casca ou limão. Mas o limão, ele não prejudica, no caso, É a individual. questão Não dá. Isso é estomacal? muito individual. Tem paciente que tem sensibilidade, outros pacientes não. Não. Então depende Pode muito. ser um limão diariamente, quem não tem problema. Isso pode. Ó aí, tá vendo? Ai, que Tá. delícia. Eu tenho certeza que quem vier assistir vai sair assim com conhecimento muito bacana e eu acho que vale a pena. Eu já vou marcar minha Vamos consulta lá. com ela, porque eu tenho Sim. certeza que vai mudar muito minha qualidade de vida. Conte Ismeira, comigo. bem-vinda, vamos nos dar as Ah, mãos. É maravilhoso. tão bom, Muito né? prazer, Quando Quando a a Ismênia. gente. gente. Você é Pois é. maravilhosa, viu? Muito Deixou obrigada. muita coisa boa aqui. Seja sempre E bem-vinda. Tem muito a aí, dizer, pena que o tempo é Obrigada curto. pela confiança, né? Que eu sei que vocês escolhem assim a dedo as pessoas para estarem Oh, aqui. Então, realmente, ó, muito, prazer. foi muito importante para mim esse convite. E contem comigo. Da próxima vez a gente tem um que vinhozinho. bom, com certeza. Que o nosso vinhozinho, depois a gente vai Pois falar quais os é. queijos que acompanham bem o vinho, que Combinado. sejam menos. Pessoal, Seguem Ismênia lá no Instagram Ismênia dela, Linhares. Ismênia Ismênia Linhares. Linhares, né? Tem muita coisa E bacana para vocês verem. nos assistam no YouTube. Na bio do Instagram tem lá o link do YouTube, no Spotify. Esse programa é incrível. Foi maravilhoso. Sejam todos bem-vindos.